Boa noite. Boa noite a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Vânia, voluntária dessa Casa Bendita, que nos acolhe sempre com muito amor, com muita atenção, e responsável pela nossa reflexão dessa noite, onde o tema vai ser sofrimento, provas e expiações. Então, que todos se acomodem confortavelmente. Serenem os pensamentos, tranquilize os corações. E vamos fechar os olhos para receber todos os benefícios da espiritualidade que aqui se encontra desde as primeiras horas, preparando esse ambiente para nos acolher, para nos amparar. E assim, mais tranquilo que estamos, vamos sentir a presença do nosso anjo guardião, vamos sentir o seu acolhimento, o seu amor. E assim, amparados por essas forças amorosas, nós chegamos diante da nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, e que ela nos envolva com o seu manto azul de paz, e que possamos aprender através do seu exemplo o amor e o perdão incondicional de todos os nossos irmãos. E amparados por esse amor, chegamos diante do nosso Mestre Jesus. E agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos para refletir sobre os seus ensinamentos, sobre os seus exemplos, e que nós possamos sentir sua presença bem pertinho de nós. E assim, diante de Deus, nosso Pai misericordioso, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Como eu disse, o tema da noite vai ser sofrimento, provas e expiações. Ele se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esse tema, ele é bem extenso, é um capítulo bem extenso. Ele contém, assim, diversos olhares e diversos subtemas sobre a questão das bem-aventuranças e do bem-aventurados os aflitos. Se nós pensarmos sobre essa questão, eu convido a todos a refletir sobre a seguinte questão: será que são bem-aventurados todos os aflitos? Será que toda aflição mesmo gera uma boa aventurança? A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque ela nos explica o porquê das nossas dores, porquê dos nossos sofrimentos e porquê algumas vezes a gente passa por momentos tão difíceis. Ela nos traz essa explicação, mas ela não nos tira a dor, ela tira o nosso desespero. Entendermos o porquê das nossas dores tira o nosso desespero, mas a dor permanece. Porque a dor, ela tem a sua função. Ela tem um propósito
diante das leis divinas. Então, diante disso, como eu disse, é um capítulo muito extenso, não dá para a gente refletir sobre todos os vieses aqui da questão das aflições. Nós vamos pensar agora nas causas atuais das nossas aflições. E eu trouxe do livro Instrumentos do Tempo, de Emmanuel, sobre a psicografia de Chico Xavier, o capítulo 3, que é denominado como aflições. Então vamos refletir agora, já que nós levantamos essa questão, que nem todas as aflições geram uma bem-aventurança, que não são bem-aventurados todos os aflitos, porque existem diversos tipos de aflições. Vamos refletir sobre as causas atuais das nossas aflições, sobre o olhar de Emmanuel. Os aflitos classificam-se em várias expressões. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Há quem se torture por não conseguir vingar-se. Quando a gente sofre por alguma injustiça ou por alguma ofensa, nós também nutrimos o sentimento de que aquela pessoa que nos ofendeu, daquela injúria que eu sofri, ou daquele mal que o outro me causou, ele passe por isso também. No primeiro momento, o nosso olhar é olho por olho, dente por dente. Então, nós sofremos, nós ficamos aflitos porque nós queremos que aquela pessoa sofra aquilo que nós sofremos. Essa aflição, ela pode ser considerada uma bem-aventurança? Existe o que se declara infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurece com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico e espiritual. Muitas vezes a gente olha e fala, nossa, eu fiz tanto a mais que essa pessoa, ou eu me dediquei tanto a mais por uma determinada situação, e ela está recebendo esse benefício. Esse olhar de inveja, de querer o que não é meu, querer o que é do outro, essa aflição que essa inveja me causa, ela pode ser considerada uma bem-aventurança também? Será que esse sentimento que me gera essa aflição, ela traz benefícios para mim? Surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito à frente dos vizinhos interessados na educação e na melhoria da vida. Há quem se revolte contra as bênçãos do trabalho e vocifera em desfavor da ordem que lhes assegura as vantagens da disciplina. Eu tenho um trabalho, esse trabalho é que me dá a oportunidade de eu me manter dignamente na vida, é o que me traz o pão na mesa, é o que me oportuniza que eu tenha uma vida digna. Mas muitas vezes esse trabalho me incomoda tanto, eu estou tão insatisfeita com aquilo que eu estou vivendo, eu vou com o meu coração tão desesperançado, tão triste por estar indo para o meu trabalho, que eu não percebo o valor daquela oportunidade de eu ter aquele trabalho. Eu não estou dizendo aí que eu não lute por um trabalho que me dê mais prazer, que eu não busque uma formação que me traga um trabalho que realmente me satisfaça, mas que eu valorize esse trabalho, de eu levantar e ter para onde ir, de eu levantar e saber que mesmo insatisfeito, eu tenho um trabalho que vai me manter dignamente nessa vida material, que também é importante, que é também muito valorizada aos olhos de Deus, que faz parte uma das leis divinas, que é a lei do trabalho. Muitos exibem chagas de inconformação ante o sofrimento que eles próprios improvisaram.
muitas vezes a gente busca o nosso sofrimento, porque nós estamos muitas vezes ligados no piloto automático, a gente não percebe o que é necessário que eu desenvolva na minha rotina para que eu tenha a paz tão necessária. Então, esse sentimento de insatisfação, ela gera uma aflição, porque nós podemos perceber, todo momento que a gente está com pensamentos de angústia, de dor, por conta de diversas insatisfações, do trabalho, ou daquele colega que de alguma forma me ofendeu, ou de alguma forma me prejudicou, esse sentimento, ele gera essa aflição. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória das bem-aventuranças. Então, esses sofrimentos, essas aflições são ocasionadas pela minha invigilância. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos, assim como o artista se vale da pedra a fim de burilar a obra-prima de estatuária. Então nós estamos neste momento encarnados como uma pedra bruta, viemos com já outras existências, estamos aqui e muitas vezes nós não aproveitamos dessa oportunidade para nos melhorarmos, para lutar contra as nossas más tendências. Então, esse tipo de aflição, de forma alguma, contribui para o meu avanço espiritual. Acautela-te. Se conservas alguma aflição particular, a angústia muitas vezes pode ser antecâmara do desequilíbrio. Essas angústias, esses sofrimentos, esse estado de insatisfação constante que a gente vive quando inicia um dia, aquela dor de estar tendo, de ter que cumprir aquilo que não me gera prazer, de ter que cumprir os protocolos dentro do meu emprego, do meu trabalho, dentro da minha rotina familiar. No momento que nós vamos iniciar o nosso descanso, o nosso sono, aonde eu termino um dia, onde eu estou insatisfeita, onde eu não paro para refletir o que realmente poderia ser feito de melhor naquele dia, toda essa dor, toda essa insatisfação, ela inicia com pequenas angústias que quando nós percebemos, nós estamos aí numa situação de depressão. E a depressão, nós precisamos estar muito atentos, porque é um caminho muito difícil depois para regredir. Então que essas aflições, que essas incertezas, que essas angústias que a gente vive no dia a dia, ela não se transforme em dores que vão nos trazer aí situações de difícil acomodação no futuro. Muitas vezes a gente precisa buscar, através do medicamento, situações de acomodação que por nossa própria invigilância. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. A maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos, então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças, para uma felicidade sem fim. Então, aqui nesse texto de Emmanuel, ele citou algumas situações dessas nossas aflições aqui, nesse momento atual que nós estamos vivendo, nessa encarnação.
Mas nesse capítulo também tem um outro item que é causas anteriores de aflições, de outras vidas, que faz parte do tema que é provas e expiações. Momentos, dores necessárias para o nosso aprendizado. E que a maneira que eu lido com ela também faz toda a diferença. Então, muitas vezes, nós acompanhamos famílias que recebem dentro da própria família crianças que nascem com muitos desafios, com imperfeições, e isso gera uma dor na família que ela não pode ser caracterizada por uma improvidência desse pai, dessa mãe, dessa família. Foi uma situação que aconteceu. Pais que são o sustento de famílias, que morrem cedo e deixam os filhos. Mães também que são o apoio de toda criança. A gente sabe como a mãe faz a falta para uma família, para os filhos, principalmente se ela desencarna quando esses filhos são muito pequenos. Não é a ação de uma improvidência, é uma situação que aconteceu. Jovens que vão crescendo com deficiência, que a gente sabe que eles não têm como prover a sua própria vida e que vão necessitar da ajuda dos seus familiares, ou ajuda do outro, e muitas vezes eles não encontram o apoio necessário. Então, problemas de desajustes familiares, assim, um pai que às vezes o pai, a mãe que investiu tanto amor, tanto cuidado nos filhos, e esses filhos acabam que se degeneram na vida, esses desajustes familiares. Então, esses são exemplos de causas anteriores de outras vidas que chegam em forma de dores, de desajustes necessários para o nosso aprendizado. E muitas vezes a maioria das vezes, não foi a improvidência da pessoa, e sim uma necessidade que ela tem que passar. E a gente sabe, como eu falei desde o início, se Deus, Ele nos deu a oportunidade do livre-arbítrio, toda causa, ela tem uma consequência, porque a semeadura é livre. Nós semeamos em outras encarnações, e nessa, aquilo que nós achamos conveniente naquele momento. Mas a colheita é obrigatória. E muitas vezes nós colhemos frutos amargos, nós colhemos situações difíceis. E quando se trata de causas anteriores das aflições, nós não temos consciência nessa encarnação. Por que isso aconteceu com aquela família? Por que isso aconteceu com aquela pessoa? Por que isso está acontecendo comigo? Mas como eu disse, a dor e o sofrimento, ela tem uma função, ela tem um propósito, principalmente no planeta que nós habitamos, que está saindo ainda de provas e expiações para iniciar em uma regeneração. Aqui é uma escola, muitas vezes um hospital. Então, a dor, ela tem o seu valor, ela tem a sua função, que muitas vezes nós não entendemos, mas que faz toda a diferença para o nosso crescimento espiritual. E nesse capítulo mesmo, ele tem nas instruções dos espíritos o bem sofrer e o mal sofrer, que foi o espírito de Lacordaire que deixou uma mensagem lindíssima nesse capítulo das bem-aventurados os aflitos. Então, quando nós pensamos no mal sofrer, nós temos que nos arremeter tanto naquelas questões que Emmanuel sinalizou,
que eu mesmo busco as minhas aflições através da falta de compreensão que eu tenho, através da dificuldade que eu tenho de perdoar, através da dificuldade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, através do entendimento que eu não tenho, que cada momento, cada pessoa está tendo a vida necessária para ela. Então eu não olho para a vida do outro. A vida do outro é o momento que ele tem que viver aquilo. Porque nem sempre o sucesso financeiro, ele caracteriza com uma situação que nos causa só questões positivas. Então, eu tenho que entender o seguinte, que essas aflições que eu tenho é da nossa improvidência. Se eu tenho dificuldade de perdoar, se eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro, se eu não entendo que cada um está vivendo a situação que precisa viver, se eu vivo, se eu sou uma pessoa melindrosa, que qualquer coisa que a pessoa fale, aquilo me melindra, se eu não busco a minha melhora íntima, eu tenho todas as aflições. E o que faz que essas aflições se tornem uma bem-aventurança? A minha luta, a minha insistência, a minha vontade de eliminar as minhas más tendências. Que eu reflita sempre a cada pensamento que passa na minha cabeça, no meu coração. O que esse pensamento me gerou de sentimentos ruins? Se eu estou constantemente observando aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, essas aflições vão diminuir. E se eu tenho essa vontade íntima de me tornar uma pessoa melhor, de lutar contra aquilo que é ruim dentro de mim, essa aflição, ela vai se tornar uma bem-aventurança, porque eu estou na luta constante, eu estou no meu melhoramento, eu estou na busca constante do meu avanço espiritual. Então essas aflições, elas vão se acomodando dentro de mim através dos meus bons pensamentos e dos meus bons sentimentos. E quando eu também recebo as dores e sofrimentos que vêm de causas anteriores, se eu me sinto resignada diante daquilo que me chegou e que tirou realmente o meu sossego, que realmente me fez sofrer muito, porque é uma causa que não dependeu da minha providência, mas sim de uma necessidade que eu carrego de outras vidas. Se eu sei realmente buscar o consolo, os ensinamentos de Jesus, como eu disse, o Espiritismo é uma doutrina consoladora porque ela nos explica o porquê da nossa dor e isso tira o nosso desespero. Se eu me acomodo e sou resignada, essa aflição também vai me trazer bem-aventurança. Então, como eu disse no início, não é toda, nem todos os aflitos receberão as bem-aventuranças, porque depende daquilo que como eu ajo, qual é o meu padrão vibratório daquela situação. E ainda nessa mensagem de Lacordaire, ele termina com um texto lindíssimo. Bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Nós sabemos que não é uma situação fácil, que é difícil, que é uma luta diária, que é uma luta constante, que nós caímos, que nós levantamos, mas o importante é que a gente guarde no nosso íntimo esse ensinamento, que a nossa luta seja diária e constante, que eu caia e me levante,
que eu não perca a oportunidade de que uma dor me traga uma bem-aventurança, que os meus desafios internos me tragam uma bem-aventurança. Esse é o nosso momento aqui que estamos encarnados. É nossa luta, isso precisa ter muita disciplina, muita determinação. Mas que Jesus, nos seus ensinamentos, deixou a oração como suporte, a nossa conexão com o plano maior como suporte, que a gente consiga usar a oração e a conexão com o plano maior de forma assertiva, que a gente consiga realmente promover essa mudança que nós buscamos tanto diariamente. E então vamos nesse momento fechar novamente os nossos olhos, agradecer pela espiritualidade que cuidou de nós em todo momento dessa nossa reflexão, e com o nosso coração repleto de gratidão, nós agradecemos pelo nosso trabalho, pela comida na mesa, pela manutenção da nossa vida física. Agradecemos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas oportunidades que Deus nos dá diariamente. Agradecemos por estarmos aqui encarnados, para poder melhorar e buscar a nossa evolução espiritual. Agradecemos por todas as oportunidades e rogamos a Deus misericordioso, a Jesus nosso Mestre, que possamos estar aqui na próxima semana para refletir sobre outras questões que nos traz o suporte para o nosso avanço, e que possamos ter uma semana iluminada, abençoada, que nós levamos essa luz e esse amor a todos que convivem com a gente, a todos os nossos familiares, em todos os ambientes, e assim dizemos: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.